e esse é um dos problemas hoje, irmãos. As pessoas vivem ansiosas, e você vai encontrar pessoas ansiosas, vai encontrar aí, ó, como nós falamos, com depressão, né? Nós falamos aqui então, que a depressão pode ser uma depressão orgânica, tá? Uma depressão orgânica. O que é uma depressão orgânica? Aquela depressão que vem de pai para filho, né? Que pode ser, é uma depressão que vem hereditária, né? Pode ser hereditária. A depressão traumática, a pessoa passou por um trauma, tá? Traumática. E pode ser também uma depressão espiritual. Aí é o que nós precisamos ter, o quê? Precisamos ter, uma das coisas que nós precisamos ter é conhecimento e discernimento, para saber se aquilo, tem hora que tem pessoa que está expulsando demônio, não adianta você expulsar, é orgânico, ele precisa de remédio, ele precisa de uma patologia, ele precisa de um médico. E médico foi deixado por Deus. Jesus disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam de médico. Agora, quando foge da alçada, irmãos, já teve casos de a pessoa estar lá se debatendo, lá se estrebuchando, e caso quando eu era pastor em Santa Rita, a polícia militar foi na minha casa e falou, pastor, eu preciso da sua ajuda. Não adianta a gente levar ela para a delegacia, que a última vez ela rasgou toda a roupa, ela ficou sem roupa, uma moça ficou sem roupa, e ainda quase deu um problema para nós. E eu sei que Deus, eu já vi o senhor, e eu sei que o senhor pode resolver esse problema. Falou, eu não posso, mas eu tenho um que pode. Falei, vamos lá. E eles não é crente não, nenhum deles. 3 policial militar. Chegou lá, a moça toda estribuchando, já praticamente sem roupa, da porta, falei, demônio! A mulher olhou para falei, sai dela em nome de Jesus. Ela, pum, no chão. Daqui a pouco ela, o que está acontecendo? Ô, pastor, obrigado, o senhor resolveu o problema para nós aqui. Agora é com vocês, agora a parte aí da ocorrência é com vocês, deixa com vocês agora. Oi? A parte orgânica também diz da falta de alguma vitamina, alguma coisa do organismo. Também, né? Também, E sim. às vezes a pessoa está com alguma deficiência. É a parte orgânica. Traumática que nós falamos aqui, a perda de um filho, a depressão pós-parto, né? Alguma coisa que fugiu, que trouxe um trauma, né? E a espiritual, que nós estamos falando aqui, tá? Antigamente se tratava tudo isso aqui como espiritual, um grande erro, e que trouxe muitos problemas sérios, né? Que pessoas poderiam ser tratadas com algum tipo de medicamento e hoje poderiam estar bem, tá? Muitos casos que nós sabemos que é orgânico ou traumático, irmãos, são crentes, fiéis a Deus. Pessoas que são fiéis a Deus. Você vai expulsar o demônio dele? Ele é fiel, é um servo de Deus, aquilo fugiu do controle dele. E pode acontecer, viu? Pode acontecer, já aconteceu com pastores. Passarem por depressão. Pastores. E nós temos que entender que as maiores batalhas da nossa vida acontecem na nossa mente, tá? Todo mundo deveria ler aquele livro Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer, é um excelente livro, tá bom? Vamos lá, vamos para... Aqui vai falar sobre isso de forma mais detalhada, tá bom? Aí outro problema aí, que nós falamos, suicídio, né? O suicídio que aponta um grande número de suicídio, principalmente agora no século 21, e nós falamos aqui por que o suicídio, a pessoa que se suicida não tem salvação. Nós já falamos, né? Perguntaram para mim uma vez, pastor, a pessoa que tira a sua própria vida, ela tem salvação? Não. Agora, cada caso é um caso de sangue, né? Por quê? Primeiro que a pessoa para tirar a sua própria vida, ou ela tem que estar com uma enfermidade, ou ela tem que estar endemoniada. Então cada caso é um caso. Mas a pessoa que, em sã consciência, tira a sua vida, ela não tem salvação. Por quê? Porque quando falo não matarás, eu não posso só não matar o outro, eu não posso me matar também. Então a gente está ferindo o mandamento bíblico de não matar. Ok? Bom, e a gente vê muito hoje casos de pessoas se suicidando, tirando a sua própria vida, né? Tirando a sua própria vida, infelizmente. E nós, aqui ó, aqui nessa página aqui falando da depressão, depois você lê em casa,
na página 101, dentre as classificações da depressão está a chamada depressão maníaca. Esse tipo de depressão é a mais difícil de ser identificada pelo senso comum. Passa por desapercebida, porque nela o indivíduo demonstra estar bem com a vida, sempre animado, motivado, alegre, demonstra estar bem com a vida, sempre animado, motivado, alegre, não demonstrando aparentes sinais de sofrimento psíquico. É o colega de trabalho da escola que você vê com dificuldade para as coisas que está rodeando a sua volta, sem muitas vezes é o mais querido do grupo, membro da família que demonstra estar bem, e de repente a pessoa foi lá e se suicidou. Transtorno bipolar. Transtorno bipolar, né? Transtorno bipolar. É a depressão maníaca, né? Parece estar bem e de repente, essa é uma das mais difíceis de se detectar, tá? É importante que se esclareça que aqui não se quer dizer aqui que as pessoas alegres, satisfeitas, motivadas e bem resolvidas são maníacas, né? Não é por isso que vai dizer que também que aquela pessoa é alegre demais, tá, é maníaco. Calma lá, né? Não é assim, tá? Vamos para frente aí. Evangelizando os feridos de alma, página 102. Muitas outras situações poderiam ser apresentadas aqui. Inúmeros transtornos de ordem mental é avassalador. Cada vez mais a sociedade adoece, inclusive dentro dos templos e das denominações religiosas, viu, irmão? Tem muita gente doente dentro da igreja, doente espiritual dentro da igreja, tá? O homem está cada vez mais sozinho, ensimesmado, né? Ostracêntrico, tendo que dar conta de si mesmo das coisas sem poder contar com o próximo. A vida agitada, corrida, porque antigamente as pessoas davam mais atenção uma para a outra. Hoje, você notou? Você notou como as coisas mudaram? A pessoa está dentro da própria casa e se sentindo sozinho dentro de casa, com 5, 6, 7 pessoas dentro de casa se sentindo sozinho. Porque antigamente não tinha. Outro dia passei em frente faz tempo, passei em frente do colégio ali, esqueci o nome agora, Objetivo. Eu contei 17 jovens, todos eles no celular. E quantos deles estão passando um problema e não pode compartilhar com o outro, né? A gente está vivendo hoje uma amizade artificial. E as pessoas estão sofrendo. Por isso que as coisas mudaram muito, irmãos. Até na maneira de você educar seu filho hoje, não pense que você pode educar como você educava antigamente, não. Você vai matar espiritualmente seu filho, você vai perder teu filho. Antigamente, como que era? O filho passava na sala, em frente do pai, estava conversando com a outra pessoa, sentado no sofá, lá de cá, o filho passava no meio. Não, ele só olhava, o filho já tremia na base, quando não, é uma varada, não sei o que lá mais, ou senão assim, depois a gente conversa, tá? E sabia que ia conversar mesmo, não é? Não era assim? Aquele negócio, em casa a gente conversa. Você podia esperar, não é? Mas naquele tempo, assim, os filhos sentavam à mesa para comer com os pais. Os pais eram presentes com o filho, ele conversava com o filho conversava com o pai. Hoje, o pai chega do serviço, o filho sai para a escola. Quando ele chega da escola, o pai já está dormindo. Não tem mais diálogo. E quando não, o que acontece? Vai almoçar. Tem casa que é assim. Ele pega o prato e vai para a sala assistir televisão. O outro vai para o quarto porque não gosta daquele programa ali, no quarto dele a televisão vai passar outra coisa. Ele vai comer no quarto. Já conhece alguém que come no quarto aí? Quanto que antigamente comia no quarto, irmão? Alguém aqui come no quarto? Não responde não. Tem, não senta mais à mesa com o filho, então ele quer educar como educava antigamente, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Porque antigamente o pai era presente, ele tinha medo de perder o pai. Hoje o pai é mais um. Quando ele vai conversar da escola. E aí, como é que foi lá? Foi tudo bem na escola? Tudo bem. Então tá bom. Tá. Vai embora. Deu tudo certo lá? Estudou? Tudo bem, tá.
Não, como foi teu dia? E o que a professora ensinou hoje lá? O que ela ensinou? Ensinou. E tem algum aluno que desobedeceu dentro da classe lá, na sala de aula? Ao mesmo tempo você já está perguntando para ele, né? Porque está perguntando se alguém desobedeceu, eu vou, deixa eu ficar meio esperto, né? Porque pode perguntar para mim também. E dialogar com o filho. Hoje as pessoas, né, irmãos? Então, evangelizando os feridos de alma. Muitas pessoas estão feridas, passaram por abuso sexual, assédio de parentes, crianças. Irmãos, que tem de casos assim. Só essa semana pelo WhatsApp, porque a gente é pastor e muitas pessoas têm traumas até de infância. Foi abusado pelo irmão, pelo pai, pelo padrasto, pelo 2, 3 colegas de escola. Então, são pessoas feridas e nós temos que saber tratar. E como que a gente trata isso aí? Como? Qual a melhor maneira de tratar esse tipo de pessoa? Está aí, ó, os evangelizadores, aí no meio da página 102, no meio. Os evangelizadores devem aproximar-se desses indivíduos com um olhar de amor e compaixão. Jamais devem julgar nem apontar coisas ou pecados, podem deixá-lo piores. Tudo que precisa, o que eles precisam, esse tipo de pessoa? Primeira coisa, tudo que precisa é de um ouvido que os escute. Pessoas que eles possam confiar. Se uma pessoa confessou algo para você, tome cuidado, ele confiou em você. Tem pessoa que ele conta alguma coisa para você, ele está confiando em você. E tem pessoas que traem essa confiança. Tem coisas, irmãos, que eu vou levar para o túmulo comigo, pastor Marlene. E pastores que me contaram. Que na hora do desespero precisavam de um aconselhamento. E coisas que eu vou levar para o túmulo. Porque ele confiou em mim. Ele acreditou em mim. E essas pessoas precisam de um ouvido que o escutem. Tem pessoa que vai falar para uma pessoa que está passando, por exemplo, por depressão, um problema, ele fala, e prega, faz uma oração e vai embora. Ele não precisa que você fale muito, ele precisa que você o ouça. A pessoa quando está passando por isso, ele precisa que alguém ouve ele. Um dia eu cheguei numa casa e falei, pastor, o senhor não falou nada. Eu falei, não precisava, ele só precisava alguém que escutasse ele. Você viu, nós fizemos uma oração, eu falei, não é verdade, pastor, ficou mais leve, né? Parece que estava diferente, estava rindo já. E na noite foi para o culto. E está até hoje na igreja. Então tem hora que a gente quer falar, e muitas vezes a pessoa não precisa que você fale, só precisa que você escute. E o ser humano, ele gosta de falar, vamos ser sinceros. Ele gosta de falar, né? Sem apontamentos, de uma palavra que o anime. Quando você falar, uma palavra que vai animar ele, né? Que o faça enxergar as possibilidades da restauração, de um abraço com a pessoa que está em depressão. Você chega lá com uma pessoa que está em depressão, de repente você fala assim, olha, toma cuidado, rapaz, olha, fica esperto, eu já vi um monte de gente morrer por causa da depressão. Toma cuidado, se você não despertar, e se você não abrir os olhos, daqui a pouco você está ficando louco. Você deixa a pessoa mais louca ainda. A pessoa que está em depressão, você tem que trazer sempre uma palavra de ânimo. Não, meu irmão, você está passando, mas você vai sair dessa. Isso aí já você vai, isso aí já está passando. Pode ficar tranquilo que Deus está com você e você vai vencer. Eu falei que um dia chegamos para fazer uma oração no hospital, eu levei um irmão comigo, o irmão chamava Sandro. Eu falei, Sandro, vamos. Aí eu olhando assim, falei, o que você tem, mano? É o irmão, quer dizer, o irmão Tião. Eu falei, o que o senhor tem, irmão? Falou, parece que um rim meu está paralisado já e o outro tá ruim também. Aí ele foi, tem um tio meu que morreu disso aí, ó. Quando é assim, irmão, só Deus. Quando eu vontade de pegar ele, falei, não, tio, o senhor vai vencer isso aí, ó. E eu conheço 3 irmãos que tinham problemas semelhantes, o Senhor Jesus curou ele, e o tio ficou assim, ó, eu vou morrer. Então os crentes que é só Deus, irmão. Então você tem que levar uma palavra de ânimo que vai fortalecer ele, que vai dizer, não, você vai vencer. Por isso que às vezes Deus faz a gente passar por um problema. Falou, olha, Covid meu, passei pelo Covid aí. Se ele falou, irmão, fica tranquilo, Deus está com você, eu passei por isso, Jesus me deu vitória e você vai vencer também. E começa até a dar um chazinho para ele, fala, toma esse chazinho aí, toma isso aqui. E a gente vai, Deus faz a gente passar por coisas para ajudar os outros. Pastor, a minha esposa que
hoje, ela é minha esposa, ela também estava com começo de depressão. Aí eu conheci ela trabalhando, eu tinha um filho para ela, nós conversou. E depois ela se abriu assim, ela falou, olha, eu estava com começo de depressão, mas não achava pessoas para conversar. Você foi uma pessoa que você abriu e hoje ela é minha esposa. Tá vendo? E ganhou ela ainda como esposa, presente. Muitas pessoas nesses quadros apresentam uma visão negativa da vida, do ser humano e do próprio Deus. Tem umas pessoas que desacreditam até de Deus, né? Não se sente amada ou digna de estarem diante de Deus. Algumas até mesmo se sentem sujas, indignas de salvação. Com amor e cuidado, devem ser pregadores, os pregadores devem ajudá-la a repensar os seus conceitos à luz das Escrituras, sobre o Deus de amor, da bondade, da misericórdia e da graça. Nós podemos restaurar uma vida, irmãos. Sabe, o médico, né, doutor? Ele consegue abrir o peito da pessoa, tirar o coração para fora, deixar ele batendo ali e colocar ele de volta. O médico consegue fazer isso, só que você, com o evangelho, você consegue atingir a alma, o recôndito da alma, o coração do ser humano. Você consegue ir até a divisão da alma e do espírito da pessoa, onde o médico não chega. O médico consegue arrancar o coração, mas a palavra consegue ir na divisão da alma e do espírito. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, né? Com a palavra de Deus você pode fazer isso, ela é poderosa. Eu já vi pessoas entrarem aqui, irmãos, entrarem assim, apavoradas, com medo, não conseguia conversar com o vizinho, não conseguia falar com ninguém, não queria conversar com ninguém, apavorado, e sair daqui alegre, dando risada. Falei, pastor, a minha esposa mudou, fazia uma semana que ela estava ruim, ela mudou, ela está diferente, e amanhã ela falou que vai trabalhar, e no outro dia, pastor, minha esposa saiu para o trabalho, fazia uma semana que eu trabalhava. Deus pode, a palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. Ela é poderosa, viu? Tá? Então, e a gente vê aí, nós estamos falando sobre o medo, né? Deixa eu trazer só uma curiosidade sobre o medo. Que horas são, hein? Me ajuda aí. A hora que for 8h25? 8h35, vocês dão um alô aí, tá bom? O medo, você sabe que o medo tem sido algo tão subjetivo que estuda-se sobre o medo e cada dia se encontra mais medos, tipos de medo, tipo de fobia, né? Tipos de fobia. Vou apresentar umas para vocês aqui, vê se alguma dessas se encaixa aí. Por exemplo, alguns tipos de medo, alguns tipos de fobia. Antigamente medo era medo, né? Hoje não, esse medo seu aí, isso aí é algofobia. Isso aí é faladaxofobia. Isso aí é hipopótamosequipedaliofobia. Por exemplo, algofobia. O que é algofobia? Medo de sentir dor. Aladaxofobia, medo de caminhar. Eclesiofobia, medo de ir à igreja. Nictofobia, medo de escuridão. Anemofobia, medo de ventos. Astrofobia, medo de trovões. Amartofobia, medo de pecar. Bacilofobia, medo de micróbios. Pegar um micróbio, dar mão para os outros. Então, pantofobia, medo de tudo. Teofobia, medo de Deus. Pantofobia, né? É medo de tudo. Penetrafobia, medo de sogras. Tanafobia, medo da morte. Ergofobia, tem alguns que tem ergofobia, medo de trabalhar. Falacofobia, medo de ficar careca. E assim vai, tá? Mas para cada medo, Deus tem um antídoto. E uma das palavras mais fortes para mim, para o medo, é Isaías 41, versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha justiça. Tá bom? Então, não precisa ter medo. Dizem por aí que até que existe para cada, né? Existem 365 vezes a palavra não temas na Bíblia. Eu não achei ainda, mas dizem que tem. Não tenhas medo, mas que tem bastante, tem. Isaías o quê? Isaías 41, 10. Tá? Mas que nós não precisamos temer, não precisamos. Ok? Vamos pular um pouquinho para frente aí. Essa parte, capítulo 4 eu quero falar no final da última aula, tá? Então vamos aí, a essência, página 113.
E se você quiser fazer um comentário, fica à vontade. Quiser fazer uma colocação, fica à vontade, tá bom? Que alguma coisa que acrescente a aula aí, fica à vontade, tá bom? É só levantar a mãozinha aí e deixa Deus te usar. A excelência da comunicação da mensagem evangelística. Aí vai para frente, página 113, 115. Comunicação e o evangelho. Você já viu alguém pregar? Vai pregar na igreja, vamos pegar na igreja. Ele falou, e por fim da história você fala, nossa, o que ele falou, hein? Ele falou meia hora. Se você pedir assim, um irmão falou assim, olha, o irmão, quem pregou ontem lá? O irmão fulano, e o que ele pregou? Olha, pastor, falar a verdade, não entendi nada. Já aconteceu? Já. Ele fala meia hora e você não aproveitar 10 minutos do que ele falou. 5 minutos. É problemas, dificuldades na comunicação, tá? E haja vista que o ser humano, nós estávamos falando aqui, que o ser humano, ele tem dificuldade para ouvir e tem facilidade para falar. É ou não é? Você está conversando com alguém, você quer falar mais que ele. A pessoa está falando, você já está pensando que você vai falar depois. E às vezes ele nem acabou de falar, você já começa a falar em cima. Já aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu? Ele está falando, você corta. A gente é chato, tem hora que a gente é mal educado mesmo, né? A pessoa está falando, você corta ele completo e fala, o que eu tenho para falar é melhor do que ele está falando. Acha que a gente está falando algo melhor. As pessoas foram formadas. E você já notou uma coisa? Você costuma brincar assim, ó. A gente tem 2 ouvidos e uma boca só. Né? Por que a gente tem 2 ouvidos? É para ouvir mais e falar menos, gente. Mas não tem 2 bocas em um ouvido. É uma boca e 2 ouvidos. Você coça. Coça. As pessoas foram formadas para falar mais, né? Na verdade, as pessoas foram formadas mais para falar do que para ouvir. Bom, vamos lá. Aí que nesse momento a gente tem que ter sabedoria, principalmente quando vai evangelizar, a pessoa vai falar, mas você não pode deixar só ela falar, você precisa ouvi-la, mas tem hora que você precisa ter saber. Já aconteceu de você querer falar e a pessoa não deixa você falar? Vai evangelizar, a pessoa fala, rapaz do céu, parece que ele engoliu uma vitrola. Aí você tem que ter técnicas para saber. Por exemplo, quando ele está falando demais, ele dá uma pausa, faz uma pergunta para ele. E faz uma pergunta que ele não sabe responder. Entendeu? Aí ele vai ficar pensando. Aí é a sua hora de falar. Você faz uma pergunta que ele sabe responder, ele vai falar mais meia hora. Então tem que ter técnicas. Tem hora que ele falou, pastor, eu pensei que ele não ia falar mais. Olha, como é que o senhor conseguiu fazer falar? Eu fiz uma pergunta que ele não sabia responder, você viu, é verdade, ele não soube responder. Eu falei, foi minha vez de falar. O grande desafio, né, quando a gente vai evangelizar as pessoas, é ouvir elas com atenção, mas não deixar com que só ela fale, tá bom? E como que a gente pode começar uma conversa evangelista? Está conversando com alguém, você queria falar de Jesus, por exemplo, você dentro do avião, às vezes eu estou dentro do avião, como que eu começo uma conversa com uma pessoa que eu não sei dentro do avião? Já começo falando bom dia, boa tarde, né? Como você está? Tudo bem? Está calor aqui dentro, né? Nossa, o que eu não gosto de avião é que você já começou uma conversa. Porque você está ali meia hora para passar daqui, depois você fala, boa tarde. No meio do avião, não era boa tarde, tudo bem? A pessoa vai assustar com você, você acha que você está... Ué, não, tem que ter técnicas, né? Já começa ali puxando. Você não vai chegar falando, ó, posso falar de Jesus para você? Eu falo, não quero saber. Aí vai falar o quê? Né? Tá bom. Então, técnica, você pode fazer 4 perguntas para essa pessoa, para puxar uma conversa até chegar na evangelização, tá? Primeira pergunta que você pode fazer. Primeiro você, de repente, no meio da conversa, falou ali, tal, não sei o que, aí você falou, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você pensa muito nas coisas espirituais? Depois que você pegou amizade com a pessoa, você pensa muito nas coisas espirituais? Aí, se ela falar que sim ou que não, na sua opinião, qual é a maior necessidade espiritual então? Aí ela vai responder, é ter paz, né? Outro vai dizer, é amor, é fé, né? Vai responder paciência. Uma necessidade espiritual é ter tolerância. Aí, eu falo, posso dizer para você qual a maior necessidade espiritual? É você ter salvação.
Saber que você vai morrer e vai ser salvo. Aí você já entra com o Evangelho. Mostrar que a maior necessidade do ser humano é espiritual, e é Jesus, é a experiência da salvação. Aí você pergunta, e você já aceitou Jesus? Você já tem essa experiência da salvação? Então você não chega já metendo o pé na porta. Outra técnica de evangelização é a técnica chamada fiel. O que é a técnica fiel? Você começa falando para ela, vai conversar com uma pessoa, fala, olá, tudo bem? Você é casado, solteiro? Desculpa a pergunta, né? Não estou perguntando isso não, calma. Tem filho? É casado, que legal. Tem filhos? Tenho 2, eu também tenho 3. Tem netos? Não, eu já tenho 3 netos. Tenho um neto de 14 anos, minha filha mais velha tem 34 anos. Pessoa, 34 anos? Pois é, quantos anos você tem? Eu tenho 30. Olha, minha filha mais velha, minha filha é mais velha do que você. E aí, você está falando de família, certo? Aí, depois que você falou de família, você vai fazer os interesses dela. Pergunta, qual que é o seu interesse? O que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar bola. Eu gosto de ler livros. Qual livro que você já leu? Eu gosto de comida. O meu negócio é cozinhar. Você vai falando dos interesses. Aí, depois dos interesses, você entra com a experiência religiosa. Você já fez amizade com a experiência religiosa. E você já frequentou alguma igreja? Já foi em alguma igreja alguma vez? Católica, espírita? Você nunca fala evangélico, já de vez, não? Aí vai perguntar, e você? Eu sou cristão, eu sou servo a Deus, eu sou pastor, eu sou crente na igreja, sou membro da igreja, tá? Eu pergunto, quando a pessoa é ateu, o que nós faz? Melhorou, ficou fácil ainda. Aí você vai mostrar para ela que... Eu já começo dizendo assim, bom, o ateu, posso dizer, um dia eu falei com um ateu, você falou, olha, o ateu, ele é tão atrevido, desculpa falar, mas ele é tão ousado, que ele acredita em uma coisa que nem o diabo acredita, que Deus não existe. Porque a Bíblia fala que o diabo crê que Deus existe. Então, ele ousa acreditar. Aí nós temos uma aula só falando do ateísmo, né? Uma aula nossa aí que você pode usar muitos argumentos para ele, tá bom? E aí, depois disso, a letra L seria o quê? Um levantamento espiritual. Aí, no levantamento espiritual, você começa a falar de Jesus para ela, começa a falar da Bíblia, começa contando uma história da Bíblia, e começa, né? Você pode começar assim, ou senão você pode começar falando, deixa eu te fazer uma pergunta. O bom sempre é perguntas, irmãos. A pergunta é muito importante, você interage com a pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você morresse hoje, para onde você iria? Para onde você vai? Outra coisa, você sabe outra pergunta que você pode fazer para ele? Deixa eu te perguntar uma coisa, que nota você daria hoje para você entrar no céu? De 1 a 10, vai. Qual seria a sua nota? Minha nota é 3. Você acha que com nota 3 você entra no céu? Minha nota é 5. Você acha que com nota 5 você entra no céu? Né? Se você chegasse na porta do céu hoje e falasse para Jesus, Jesus, você deixa eu entrar? Você acha que Jesus deixaria você entrar ou não? Então você pode na cabeça de Deus, né? Não, mas você se conhece. Então aí... então, porque a Bíblia fala que naquele dia terá muitas pessoas... Se ele disser assim, mas eu faço boas obras, eu acho que Deus deixaria eu entrar porque eu faço boas obras. Aí entra que nós falamos das boas obras, né? Pastor Fernando, eu tenho uma forma de evangelizar que eu faço assim, a pessoa entra no meu carro, eu falo, você tem certeza da salvação? Eu falo A pessoa já vai ficar esperta, né? Agora, tem os problemas da comunicação, né, irmão? Tem os problemas da comunicação. Já viu aqueles problemas da comunicação? A pessoa está esperando no ponto de ônibus. Tá saindo do trabalho, sei lá, é quase meia-noite. Do lado de trás tem o portão do cemitério. Aí você chega, eu vou falar de Jesus para ele. Tudo bem com você? Tudo bem. Você tá tudo bem? Tô meio triste, o cara já tá meio preocupado, escuro, né? Você chega de repente do nada. Aí ele falou,
eu tenho um pouquinho de medo aqui. Eles falam, eu também, quando era desse mundo, eu também tinha medo. É o evangeliquez, né, irmão? A gente não pode esquecer do evangeliquez, né? O nosso... Tem gente, irmão, que ele chega para evangelizar, ele chega para a pessoa assim, deixa eu te dizer uma coisa aí, varão. O camarada fala, varão? Varão é aquele negócio que põe a cortina, né? Fala, rapaz, você precisa ir no culto comigo lá na igreja, lá é fogo puro. Eu falo, fogo puro? Ah, não, eu pegar lá, eu vou queimar minha roupa lá, ele não vai entender. Irmão, você vai ser um canela de fogo. Fogo, muitas palavras que a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com esse evangeliquez, com essa maneira de a gente falar. Tem muita palavra que eles não conhecem, misericórdia. Tem gente que não sabe nem o que é misericórdia. Tem. Oxe. Vaso, né? Ô vaso, deixa eu dizer para você, vaso. Tem vaso aqui. Tem. São palavras que, né, a pessoa não está acostumada. E a gente tem que esquecer, lembrar que nós não estamos falando para alguém que está na igreja. Uma pessoa que não é evangélico, que outro dia um rapaz falou assim para mim, nossa, aquele jovem ali falou para mim, não entendi nada. Eu falei, como assim não entendeu nada? Aí foi um tal de baluarte, de galardão, não sei o que é galardão? Foi que eu vou receber, chegar no céu eu vou receber um galardão? O que é isso aí? Ele não sabe o que é um galardão. E tem crente que não sabe o que é galardão. Imagina uma pessoa que não entende. Então imagina uma pessoa que não é. Irmão Fernando, imagina.